A paz do Senhor Jesus, pastor Daniel Medina aqui, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Mas antes de nós irmos à mensagem de Deus, eu quero te fazer um convite especial para que você possa se inscrever neste canal. Nós estamos aí com uma meta para até o final deste mês, e esse mês está próximo de terminar, nós batermos aí 100 inscritos nesse canal. Eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente vai ultrapassar essa marca e será surpreendente, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, comenta e compartilha com alguém. Se você tiver uma dúvida bíblica e você quiser tirar esta dúvida, você pode estar gravando um vídeo de até 30 segundos, falando para a gente a sua dúvida, a sua curiosidade bíblica, e nós iremos gravar um vídeo para poder explicar para você de uma forma muito simplificada, para que você possa tirar a sua dúvida e a sua curiosidade, tá bom? Será um prazer. O nosso WhatsApp, ele está aí no perfil, aí tem o link, você clica em cima e já vai direto para o nosso WhatsApp. E assim manteremos contato, tá bom? O texto que eu quero compartilhar com você encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. É bem verdade que esse texto é um texto muitíssimo conhecido. A epígrafe do texto já vai te fazer lembrar do texto, o cego Bartimeu. Então, logicamente, você já se familiarizou com o texto, a sua mente já recordou, você talvez já ouviu diversas mensagens nesse texto, talvez você já fez a sua devocional, talvez você mesmo tenha pregado nesse texto. Mas há algumas verdades aqui importantíssimas para a nossa vida, e conforme eu vou ler este texto, eu estarei observando algumas verdades aqui, para que nós possamos pensar e crescermos acerca desse texto. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho e mendigava. É claro que, dada a sua situação, sendo um homem com deficiência visual, ele tinha autorização do governo romano, que era o poder vigente ali nesse tempo, e ele tinha essa autorização para que ele pudesse mendigar, ele pudesse captar recursos para a sua vida, para suas despesas e suas necessidades. Versículo 47 diz assim: e ouvindo que Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba que quando Jesus está passando por ali e Bartimeu ouve que é Jesus de Nazaré, bem verdade que, já conhecendo a sua fama e como um bom judeu sabia que algum dia o Messias viria, quando ele ouve que está passando ali Jesus de Nazaré, ele não se prende à sua condição. É bem verdade que ele não enxerga, dado a sua deficiência, mas a sua audição fora aguçada pelo tempo e pela necessidade de não ter a visão. Ele tem uma boa audição, e através da sua audição ele ouve a multidão, as pessoas que ali estavam, falar sobre este homem. E o que as pessoas falavam sobre Jesus? Ora, simples, que ele transformou a água em vinho, que ele curou o cego, que ele levantou o paralítico, que ele libertou o endemoniado,
que o seu ensinamento e a sua pregação tinham muita autoridade, as pessoas falavam sobre os seus milagres, sobre as maravilhas realizadas por ele. Então, quando Bartimeu ouve de fato quem é que ali estava passando, ele começa a clamar, ele começa a gritar, e a palavra clamar é gritar bem alto. Então ele começa a dar gritos em uma grande altura, com a intenção de chamar a atenção de Jesus para a sua vida, para tentar fazer com que Jesus lhe percebesse no meio do caminho, no lugar que ele estava. Ora, quando a multidão percebe, está no texto, que ele clamava, que ele gritava tentando chamar a atenção de Jesus, a Bíblia diz que a multidão, ou muitos, o repreendiam para que ele pudesse se calar. Se ele fosse dar atenção para aqueles que lhe diziam, cala-te, deixa de clamar, deixa de pedir, deixa de crer, abre mão desse sonho, abre mão disso, ele de fato se calaria. Se ele desse atenção para os que diziam a ele para se calar, é bem verdade que talvez esse texto nem aqui estaria inserido, este milagre nem aqui estaria inserido, mas ao contrário, ele não deu atenção à voz da oposição. Ele estava focado naquilo que ele queria. Abre mão disso, ele de fato se calaria. Se ele desse atenção para os que diziam a ele para se calar, é bem verdade que talvez esse texto nem aqui estaria inserido. Este milagre nem aqui estaria inserido. Mas ao contrário, ele não deu atenção à voz da oposição. Ele estava focado naquilo que ele queria, ou no encontro que ele precisava ter diretamente com Jesus. Muitas vezes deixamos de viver coisas extraordinárias em Cristo Jesus por darmos ouvidos à oposição, por darmos ouvidos a pessoas que não têm fé, a pessoas que não creem como nós cremos, a pessoas que não acreditam como nós acreditamos. Então necessitamos, precisamos estar tão focado no propósito que temos, que a voz da oposição não interfira naquilo que estamos a buscar. Então é isso que Bartimeu está me ensinando. E olha o que o texto diz, que quando muitos lhe repreendiam para que se calasse, a Bíblia diz assim, mas ele clamava. Ou seja, ele aumentou a voz do seu clamor. Ele aumentou a voz da sua petição a Jesus, ao ponto que o texto diz que Jesus parou. É bem verdade que Jesus parar em meio à multidão e deixar a direção ao qual ele estava indo, não se deu pelo incômodo da multidão, não se deu pelo cansaço da caminhada, não se deu por outra coisa senão ao clamor que ele estava fazendo. O que fez com que Jesus parasse foi o clamor, o grito, a petição que ele estava fazendo a ele naquele momento. O clamor dele chamou a atenção de Jesus ao ponto que ele parou para atendê-lo. Então aqui fica um ensinamento para todos nós, para que não venhamos parar de clamar, para que não venhamos parar de apresentar a ele a nossa petição. A Bíblia diz que então Jesus parou e mandou que chamasse a ele, a Bartimeu, sim, ao homem que estava clamando. Talvez em meio à multidão havia outras pessoas com necessidade gigantesca. Havia outras pessoas também precisando de cura. Havia outras pessoas também precisando de milagre. Mas quem clamou
e chamou a atenção de Jesus por intermédio do clamor foi Bartimeu. Por isso ele foi atendido. Jesus conhecia a sua necessidade, mas queria ouvir da sua boca o que de fato ele precisava. E para corroborar com essa verdade, perceba, olha o que Jesus vai dizer a ele. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Ora, Jesus está perguntando ao homem que é cego qual a sua necessidade, sim. E ele vai responder, e o cego vai responder, e lhe disse: mestre, que eu tenha vista, ou que eu tenha visão. Então Jesus ouviu do seu próprio lábio aquilo que ele de fato necessitava. E assim restaurou a sua visão, lhe deu visão. Deu a ele aquilo que de fato ele clamava, aquilo que ele pedia, aquilo que ele suplicava. Então, o ensinamento que fica para nós aqui de forma simples e prática é que não podemos deixar de clamar. E dentro do nosso clamor, precisamos apresentar a Ele as nossas necessidades, aquilo que precisamos de fato que Ele realize sobre a nossa vida. E depois deste milagre, a Bíblia diz, e logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Perceba que o intuito dele não foi só receber o milagre, mas após o milagre, ele tornou-se seguidor de Jesus. Ele tornou-se discípulo e seguia Jesus pelo caminho. O milagre não pode arrancar de nós a responsabilidade de nos tornarmos ou sermos seguidores, discípulos de Jesus. Por onde esse homem passava, ele evidenciava que, de fato, ele era um discípulo autêntico e o milagre ao qual Jesus havia realizado na sua vida. Que essa mensagem possa lhe edificar, abrir a sua mente, ampliar a maneira ao qual você tem pensado e meditado na Bíblia e te leve a ser um autêntico discípulo, seguidor, e que na sua vida não falte experiências com Jesus em relação a milagres realizados sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Desejo para você um excelente sábado. Que muitas portas se abram em sua direção. Que Deus alcance a sua casa com salvação, com milagre extraordinário. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.